Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Nós te agradecemos, Senhor, mais uma manhã de estudo da Tua Palavra. Obrigado, Jesus, por podermos ter a oportunidade de falar sobre os mesmos assuntos que te interessam, Pai. Obrigado porque o Senhor é tão bom conosco, nos resgatou, nos limpou e continua fazendo uma grande obra dentro e fora de nós. Obrigado, Jesus, pela disponibilidade do Teu Espírito em nos atender em nossas fraquezas. Obrigado, Senhor, por nos dar tempo, Pai, por nos dar condições de ouvir a Tua Palavra, de ler a Tua Escritura, porque muitos homens derramaram sangue para ter compilado, para ter copiado, para ter, Senhor, colocado à frente, para pregar este Evangelho em lugares, meu Pai, onde a perseguição e a violência era o alimento, Deus, de homens perversos. Nós hoje podemos, Senhor, falar abertamente aqui no Brasil e nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Senhor, porque estamos diante da coisa mais importante, Pai. Diante, Senhor, das mega-cenas, dos ouros, da coisa mais preciosa que poderíamos ter em nossas mãos, em nosso coração, diante dos nossos olhos, que é poder conhecer as palavras de vida eterna, que é poder conhecer as Escrituras Sagradas, que é poder conhecer mais daquilo que o Senhor fez e da sua natureza. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos falar hoje sobre fé em Deus. Fé em Deus. Quem conseguiu ler a apostila lá no grupo? Alguém? Eu não falei, eu li a metade. Conseguiu ler a metade, né? Os outros conseguiram ler, não, né? Hã? Sim. E quem conseguiu? Alguém veio aqui na última aula? Alguém? Ninguém veio? Veio? Alguém leu a apostila depois da última aula? Aquela apostila que eu entreguei? Então, irmãos, assim a gente não tem desculpa de querer a apostila se a gente não lê nem depois das aulas, mesmo depois de entregues. Então, se não serve para estudar, não há necessidade de ficar querendo a apostila. Quem quiser, o PDF está disponível, né? E aí podem ir no house e dar seu jeito de imprimir quem quiser. Amém? Amém? Quem tem interesse consegue. Eu já fiz coisas muito mais complicadas. Mas, então, nós vamos falar sobre fé em Deus. Fé em Deus. E alguém tem ideia do que a palavra fé significa? Alguém tem algum sinônimo? Fé? Fé é o quê? Nunca desistir. O que mais? Esperança. O que mais? Crer naquilo que não vê. Crer no que não vê. Crer naquilo que não vê. O que mais? Alguém? Ninguém? Tá. Vamos conceituar fé. Fé é uma habilidade espiritual, uma habilidade divina. Amém? De se conectar com o impossível, o invisível. Amém? Fé é uma habilidade, uma característica de Deus que Ele colocou em nós, que Ele deu para nós. E a fé em Deus não é uma fé nos homens. Uma fé em Deus não é fé no pão que a gente come. Uma fé em Deus não é exatamente a fé na bicicleta que pode lhe locomover. Amém? Presta atenção. Tem mais para frente todo mundo aí, porque se ficar mais junto, fica melhor. Para ele te ensinar. Ficou muito distante. Pode chegar para frente, por favor? Não, pode ficar. Aqui não está ligado lá para a senhora, não.
Mas aqui na frente não tem não. Aqui tem a dona festa. Mas se quiser ficar, pode ficar. É só para a turma da pequena ficar mais junto. Ficar mais fácil também de ensinar. Entenderam? A fé é uma capacidade sobrenatural de receber, de viver, de se conectar com coisas invisíveis, com coisas que nós não necessariamente podemos ver com os olhos naturais. Ou seja, é uma arma poderosa de você andar com Deus, viver com Deus, acessando coisas das formas que Deus nos propôs. Amém? Então, nessa lição a gente vai estudar um pouco sobre a fé, o que é realmente fé, o que não é fé, se essa fé condiz com o que nós estamos experimentando, qual a diferença de fé e esperança, como ter fé, para que ter fé, e essas vão ser algumas coisas que nós vamos hoje falar. Amém? Certo? Então, segundo o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz que fé é convicção e prova. Fé é convicção e prova do que? Daquilo que não se pode ver. Só que toda fé em Deus está baseada em Deus. Então nós precisamos entender que fé em Buda é fé no que Buda diz ou faz. Fé em Satanás é fé no que Satanás diz ou faz. Fé em Cristo é fé no que ele diz ou fez ou faz. Então nós podemos ter fé em muitas coisas, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir alguma coisa, certo? A fé de Deus vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas a fé na mentira vem por ouvir a mentira. Amém? Estão entendendo até aqui? Certo? Então, e o que não é fé? Esperança não é fé, por exemplo. É uma das coisas que eu coloquei aqui em primeiro lugar. Porque esperança e fé são diferentes? Porque são conceitos completamente diferentes. Mas eles se relacionam também, às vezes. Nós precisamos entender que esperar que algo aconteça não é convicção de que vai acontecer. Eu posso esperar que alguém venha hoje na aula, mas isso não necessariamente vai acontecer. A fé não. A fé é uma convicção plena de que aquela pessoa vai vir, mesmo que eu não esteja vendo ela aqui agora. Não é algo que pode ser ou não. A fé é convicção de algo que eu não vejo, e a fé em Deus está baseada nas coisas que Ele fala, nas coisas que Ele ensina. Se Deus disse que vai acontecer, eu tenho a plena convicção daquilo que vai acontecer, porque eu tenho fé em Deus. Esse é um resultado natural. Amém? Amém. Certo? Então, fé não é esperar que algo aconteça. Fé não é um pensamento positivo sobre aquilo que vai acontecer. Por exemplo, lá no trabalho, nas discussões de demissão, essas coisas, as pessoas falam: Samir é um homem de fé, ele não se abala com essas coisas, por causa do comportamento que eu não fico tranquilo. Só que outras pessoas falam assim: o importante é ter fé, o importante é ter fé. Mas a fé de Deus e a fé no que Jesus ensina não tem nada a ver com a fé que eles conhecem. Porque a fé que eles conhecem é um pensamento positivo acerca daquilo que vai acontecer. Ou seja, eu não vou ficar antecipando problemas porque eu tenho que pensar positivo. Isso não é fé. Porque a palavra de Deus nos ensina que momentos e estações difíceis, aflições virão. Lidar com elas, entender como elas funcionam, o tempo em que vai acabar, como eu devo me comportar no tempo da aflição, para que está acontecendo aquilo, são coisas que Deus informa aos seus filhos para que eles possam se mover. Por exemplo, em Atos, no livro de Atos, Ágabo, que era um profeta, estava ali numa reunião e Paulo estava ali presente, e esse profeta disse que haveria fome na terra.
e haveria fome na região de Jerusalém. Então, o que foi que a igreja primitiva fez? O que foi que Paulo ele começou a fazer? Presta atenção aqui. Paulo, ele fez, e a igreja se reuniu fazendo coleta de alimentos, pedindo ofertas, ajuda para que suprisse essas pessoas no dia da sua aflição. Ou seja, a fé estava operando agora como providência de Deus, como ajuda aos que estão necessitados. Imagine que vai haver um tsunami, e esse tsunami vai bater contra o Brasil, vai ser emplacado aqui contra as terras. Por exemplo, se vier um tsunami Aracaju, que está abaixo ou no nível do mar, ali com Maruana, imagine a quantidade de destruição que aquilo causaria, quantidade de mortos se fosse pego de surpresa. Mas se um profeta de Deus, uma pessoa, um filho de Deus, recebe uma revelação, recebe uma profecia de Deus, em que vai acontecer o tsunami na região tal, nos dias tal, no mês tal, se houver pessoas que creem naquilo, eles podem estar sendo salvos de destruição. Não é verdade? Porque creram a palavra de Deus acerca de algo que eles não estão vendo. Estão entendendo? José do Egito, o que é que José fez? José teve um sonho e ele estava naquele momento na prisão. A partir da revelação do sonho, que foi o sonho, na verdade, do faraó que ele revelou, a partir daquele entendimento sobre a mensagem, e a mensagem de Deus, a palavra de Deus, veio através de sonhos, veio através de visões. A partir daquele conhecimento da revelação que José teve sobre a profecia sonhada de faraó, ele conseguiu salvar o mundo inteiro da fome. O mundo inteiro se voltou ao Egito naquela época para se suprir de alimentos. Ou seja, a palavra de Deus, de fé, a fé pode livrar cidades, a fé que um cristão tem pode livrar a humanidade da condenação do inferno, por exemplo. Porque o mandamento é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E o que é o evangelho? O evangelho é uma mensagem de Deus. Quem crer nele será salvo, quem não crer já está condenado, disse Jesus. Então existe o evangelho de salvação, e quem crer nele será suprido, será livre de condenação eterna. Fé em Deus providencia um suprimento, um alívio de dor eterna, uma condição de miserabilidade eterna. Fé em Deus é importante ou não? Fé em Deus é importante? Então, a gente precisa entender mais sobre o que é fé e o que não é fé, e o quão importante é essa fé para a gente começar a buscar a fé. Como obter fé? Se a maioria das pessoas estão passando por problemas, por exemplo, e elas já estão desanimadas, elas precisam entender a realidade de Deus acerca daquele problema, da situação. Se elas compreendessem qual é o ensino, a mensagem, qual é o escape de Deus para toda a situação, porque Deus repreende ao filho que ama, Ele açoita ao filho que quer bem, mas quem sabe que todo pai que ama também dá livramento, dá o escape, dá presentes, auxilia, ensina. Então, como você entender como é que Deus funciona para você ter alívio em todas as dores, seria pelo ensino da palavra sobre fé em Deus, que projetaria, elevaria o seu coração a ter fé. Quem quer mais fé tem que ouvir mais a palavra de Deus e ouvir muito bem, e ouvir como Jesus escutava, e ouvir da forma correta. Por isso que nós não podemos vir à igreja sem antes meditar no que a gente vai fazer lá, sem antes projetar o nosso coração, orar acerca daquilo, sem antes pedir para Deus abrir o nosso entendimento, sem também demonstrar que nós temos fé no que Ele vai fazer. Entendeu? Então, uma das pequenas atitudes de fé era ler a apostila, era tentar entender alguma coisa para chegar aqui e já ter algo já. Deus estava preparando, querendo que os irmãos preparassem o coração. Então, quando Deus lançar conhecimento ou sementes
que a palavra de Deus é semente que germina e que cresce e que dá muito fruto, ela precisa encontrar um terreno fértil. E o terreno fértil é um terreno que crê. Por que as pessoas não estão caindo na fé, desanimando na fé, vivendo uma vida que está além da fé de Jesus? Porque nós estamos negligenciando o bem mais precioso que é o tempo. Porque nós estamos negligenciando as coisas mais importantes, que é ouvir a palavra de Deus, como se aquilo fosse algo mais precioso que toda a riqueza, do que o ar respido, do que a água que o evangelista vende, do que o gás de cozinha que o evangelista vende. Por quê? Porque é extremamente mais importante. A fé é produzida por ouvir palavra. Existe uma forma certa de ouvir e existe uma palavra que é de Deus. E a gente pode definir palavras de Deus e palavras de homens, palavras de Deus e palavras de demônios, palavras de anjos e palavras de falsos apóstolos, mestres, pastores. Nós podemos estudar muita coisa, mas hoje nós não vamos adentrar nesses assuntos. Então, o que também não é fé? A fé não é achar que tudo vai dar certo no final, porque nem tudo vai dar certo no final, certo? Em várias situações, a palavra de Deus é correção, a palavra de Deus é juízo, a palavra de Deus é algo que não tem possibilidade de ser algo bom para as pessoas, porque rejeitaram o tempo da paciência e o tempo do arrependimento. Amém? Jesus falou, como a gente estudou na última lição, quantas vezes, ó Jerusalém, eu quis encobrir vocês como uma galinha cobre os seus pintinhos com as suas asas, mas vocês me rejeitaram. Por causa disso, porque vocês me rejeitaram, haverá assolação, essa cidade será destruída, vocês sofrerão muito. Por quê? Porque eu quis livrar vocês e proteger vocês disso, e vocês não aceitaram. Então eu não posso chegar lá e falar algo contrário para a nação de Israel, para aquele momento específico histórico profético que Jesus estava mencionando, porque Jesus já liberou a palavra, porque já tem revelações da profecia sobre o que vai acontecer com as nações, sobre o que vai acontecer nos finais do tempo. Então há 7 trombetas, há 7 taças da ira, há 7 cálices para ser, há 7 trombetas, 7 selos e 7 cálices para ser derramados sobre as nações. Tem uma palavra em Apocalipse que fala que eles olharão para o cordeiro e sua ira, e eles clamarão, se esconderão nas rochas e impedirão que elas caiam sobre si. Eles terão medo, pavor. Então Jesus se tornará em um momento histórico um pavor e um medo. Tem outra passagem do livro dos profetas menores que diz que as pessoas que rejeitaram Deus no tempo em que Ele estava liberando palavra e chamando o povo ao conhecimento, essas pessoas vão viver uma época em que eles terão sede e fome de Deus, porque Deus colocará sede e fome, correrão de um país ao outro, rodarão o mundo procurando a palavra de Deus e não encontrarão. Ou seja, não serão supridos a profecias acerca de fome que Deus falou através de Moisés, que as mulheres de Israel comeriam seus próprios filhos para matar a sua fome. Então eu não posso, o que aconteceu em várias épocas, principalmente na época de Jeremias, mas aconteceu antes também, na época dos juízes. Então a gente, ou foi dos juízes ou foi dos reis, ou dos dois, canibalismo de mães, coisas parecidas. Então a gente percebe que a fé é extremamente importante. Mas qual é a palavra de Deus que me orienta nessa fé? Não é tudo vai dar certo para quem? Quando? Como? Que certo é esse? Certo? E quais limitações? Estão entendendo? Estão entendendo ou não? Noé foi livre de dilúvio. Só que foi Noé e mais 8, na verdade no total 8. Foi Noé, sua esposa, sua mulher, e os seus 3 filhos com as suas 3 noras. E o resto da humanidade, que foi assolada, que foi morta, e os animais que foram mortos abaixo do dilúvio, deu tudo certo para eles.
que também deu tudo certo para Noé. Não, ele foi livre daquilo, mas certo mesmo, bom, para Noé, para ninguém foi aquilo. Então Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? Isso está escrito, mas em quem? Que ele se arrepende e seja livre. Livre do quê? Do juízo, porque o juízo Deus não quer que seja para os seus filhos. Pelo contrário, Ele quer os filhos junto dele para serem livrados. Por isso que a gente estudou em arrependimento. E fé em Deus é o que vem junto com arrependimento ou pós-arrependimento, para que você tenha alívio dessas dores, para que você possa agora andar em graça, andar em saúde, andar em poder, porque há uma fé para ser salvo, que a gente leu, João 3,16, a gente já estudou, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, crer é um ato de fé, acreditar no que Deus falou sempre daquilo. Essa pessoa será salva, mas quem não crê já está condenado. Então Jesus já declarou que a fé em Cristo é salvadora. Amém? Amém. Certo? Qual é a maior manifestação de alívio? É ser resgatado. O início de tudo é salvação do Espírito, que nós estudamos na lição de salvação. Então, nós precisamos entender que você pode ser salvo da condenação eterna porque você tem convicção que a obra de Cristo na cruz, a morte e a ressurreição dele, são provas suficientes, apesar de você não ter visto, são provas que você creu pela pregação do Evangelho, que ele ressuscitou, e ele irá te ressuscitar no dia em que ele voltar, e que ele lhe salvou e que o seu nome está escrito num livro da vida. Você já viu o livro da vida? Quem já viu o livro da vida? Eu nunca vi o livro da vida, certo? Mas eu creio que o meu nome está lá. Quem crê que o nome está lá? Por que vocês creem? Por causa da fé. A fé é a habilidade espiritual ou a habilidade de Deus dada ao espírito do homem para ouvir a voz de Deus e corresponder aos níveis de Deus. Ou seja, é como Deus se move. Deus se move em fé e o justo viverá pela fé. É o que está escrito em Habacuque 2,4. O justo viverá pela fé. E quem é vida? Jesus. Então, o justo estará em Cristo se movendo pela fé. E aquele que crê em Deus, ele pode ser livre da condenação eterna. Não é a fé em Jesus, a fé salvadora. Mas quem sabe que tem pessoas que creem que vai ser livre do inferno, que vai ser livre da condenação eterna, mas ele não crê que a doença dele pode ser curada. Amém? Por quê? Porque o objeto da fé, ou aquilo que ele escuta mais, é a sua dor, ou a sua angústia, ou aquilo que está ao seu redor. Ninguém é curado, eu não vejo curas, eu não ouço falar como Jesus curava, como ele continua curando. Então, isso gera nessa pessoa, ou porque ele não ouve a palavra de fé limpa do Evangelho, que é curador, ou porque ele não quer crer. Ele amou incredulidade e não quer arrancar ela da sua vida para poder crer mais e para permanecer na fé até que se manifeste esta cura. Então, isso é que a gente precisa entender que nós podemos ter fé para algumas coisas, mas não necessariamente teremos para todas as coisas. Então, não é fé também confessar com a boca aquilo que você não crê com o seu coração. Amém? Quem já viu pessoas confessando Jesus, mas que você tinha convicção que aquela pessoa não tinha nenhum conhecimento de quem Jesus era, não sabia o que ele tinha feito, não caiu a ficha, por mais que ele pudesse falar, eu aceitei Jesus, ou até mesmo nós mesmos, nas primeiras vezes, ou não sei. Tem pessoas que confessam Jesus, louvam a Deus, mas elas mesmas dizem com a própria boca que eu nunca tive nenhuma experiência com Deus, eu não sei se Deus existe, porque Ele não me responde, porque um monte de porquês e dúvidas que remetem com a falta de fé em Deus, porque a gente sabe que estar na igreja, estar ouvindo a palavra de Deus, não necessariamente é o ouvir de verdade. Jesus falou:
Muitos terão ouvidos, mas não conseguirão ouvir. Muitos têm olhos, mas não conseguem ver. Muitos têm boca, mas não conseguem falar. Por quê? Porque essa é uma habilidade do Espírito recriado do homem para uma finalidade que é viver como Jesus, ser como Jesus. Nós estudamos que salvação abrange espírito, alma e corpo, e a fé de salvação, ela promove essa graça. Qual é a fé de salvação no corpo? É a fé que cura, a fé que restaura, a fé que restabelece. É a fé que a gente sabe que ainda que o nosso corpo, nesse tempo presente, esteja se envelhecendo, nós sabemos que ele aguarda o dia da ressurreição, ou por um chamado de Cristo, na verdade, ou no dia do chamado de Jesus, ou no dia da nossa morte, nosso corpo está preparado como uma semente. Presta atenção, estão entendendo? Como uma semente. Nosso corpo. Então é uma fé naquilo que Deus falou acerca disso. Vocês creem nisso? Quem crê que vai ressuscitar depois de estar morto, sepultado? Alguém crê? Não? Crê não? Crê? Está na dúvida? Ainda está assim, não entende muito, né? Assim. Então, aí o que é que a pessoa que não crê precisa ouvir a palavra de Deus acerca da ressurreição? Está entendendo? A palavra de Deus acerca da ressurreição promoverá uma fé em Deus acerca desse assunto. O irmão está ali. Então, mas ele já foi embora. Vamos prestar atenção aqui na aula. Então, tem como alguém trazer uma água para mim, por favor? Agradeço muito. Então eu vou para a boca seca. Então Jesus, olha só como Jesus ensinou sobre fé. Por exemplo, ele falou que como pode homens maus falar coisas boas? Ele chamou aqueles homens de hipócritas, ou seja, aquilo que eles mencionavam com a boca não correspondiam com o coração deles. Certo? Ele citou a profecia de Isaías que fala: esse povo me louva com a boca, com seus lábios, porém o seu coração está distante de mim. Certo? Entendeu? Essa profecia está falando que nem tudo que a gente fala corresponde com aquilo que a gente crê. Nem tudo que as pessoas dizem realmente é aquilo que elas estão mencionando. Mas também tem aquela palavra, aquela interpretação que as pessoas falam que o que o coração está cheio, a boca fala. Certo? Mas se o coração está cheio de engano, de mentira, ele vai falar mentira, e a mentira é uma falsa verdade. Então saber que a pessoa está mentindo vai adquirir habilidades, né? Ou sobrenaturais ou naturais, para colocar à prova. Eu vou falar sobre isso, porque toda fé, presta atenção, eu queria que vocês repetissem comigo isso. Toda fé é provada. Todo obreiro da casa de Deus, vale? Todo obreiro da casa de Deus, ele precisa ser provado. Certo? Qual é o objetivo da prova? É você qualificar o que está sendo provado. Na verdade, o objetivo de Deus é provar, é aprovar o que está sendo provado, é refinar o ouro que passa pelo fogo. A fé de todos nós será provada. E como é que Deus prova? Como é que o mundo prova a nossa fé? Em circunstâncias que pregam e que falam o oposto daquilo que a gente prega. Estão entendendo ou não? Quer só um exemplo de Apocalipse? Quem quer? Alguém? Ninguém? Alguém? A gente crê que os deuses ou os ídolos, eles têm boca, mas não falam, porque Salmo 115 diz isso. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, né? Se passam
igualmente a esses aqueles que o adoram. Ou seja, aquilo que adora a mentira vira mentiroso, crê na mentira. Aquilo que crê em algo que é inanimado e incapaz de ouvir falar, espiritualmente fica também, sem ouvir a Deus. Só que, qual é uma das características do anticristo em Apocalipse? Ele vai ressuscitar mortos e vai dar poder para estátuas falarem. E aí? Como é que o cristão vai pregar nessa época? Diga aí. O cristão vai falar, tem boca, mas não fala, ele fala, tem sim. O anticristo já fez falar. Está entendendo? Então, esse é o momento em que Deus vai provar a sua fé. E quem permanecer na fé será salvo. Então, como é que Deus prova se você realmente crê que Ele é Deus curador? Jeová Rafa, na doença. Como é que Deus crê que Deus é o Deus Jeová Jireh, Deus de providência? No momento de dificuldade. Quando você está lá com um punhado no pescoço do seu filho, como foi Abraão, e ele vai dizer, para agora que eu já provei a sua fé, já comprei você, já. Na verdade, eu pedi algo que não era o que eu queria. Eu queria revelar a você profundezas de dependência. Eu queria levar você a um novo nível de fé. Porque na fé você experimentará de coisas impossíveis. Quem foi Abraão, o cara que levou o seu filho para ser degolado porque Deus pediu o seu único filho, que é o filho da promessa? Foi o mesmo cara que ouviu Deus falar, sai da tua terra, da tua parentela com a terra que eu vou lhe mostrar. Então ele saiu para um lugar que ele não conhecia, não sabia qual era. São atitudes de fé que promoverão maravilhas de sobrenaturais na nossa vida. Amém? Amém. Então, qual é a atitude do povo de Israel? Eles foram maravilhados com 10 sinais, 10 pragas do Egito, quando eles estavam lá presos na época de Faraó, na época do Egito. Mas o povo de Israel creio em um homem que falava pesadamente, que lançava uma vara que virava uma cobra e colocava a mão dentro da sua roupa, virava leproso e depois ficava curado. Ele deu sinais, tudo bem, mas você saiu para um deserto sabendo que o que é que me espera no deserto? Eu não posso plantar no deserto, eu não posso cuidar dos animais no deserto. Onde eu vou comer no deserto? Estão entendendo? Eu vou tomar banho aonde no deserto? Então, um povo de Israel saiu para o deserto para conhecer o Deus dele. Conhecer Deus num ambiente onde você não tem nada é uma prova de fé na palavra de Deus que falou, eu vou me revelar, eu vou suprir, eu vou guiar. Onde Deus te levar, Ele é supridor. Como foi que a fé se manifestou na vida de Elias? Primeiro que ele falou, 3 anos e meio não vai chover. Depois Deus falou, vai lá para um certo local e esses 3 anos e meio, quem vai lhe alimentar vai ser os corvos. Gente, corvo é semelhante ao urubu, é animal que come carniça. Você vai acreditar que um animal que come carniça vai trazer uma comida boa? Vocês vão começar a entender que Deus faz umas coisas muito doidas para provar a gente. Se a gente entender, a gente vai comer do melhor dessa terra, né? Como está escrito. É doideira, mas é assim que Deus faz, né? Então, é muito importante a gente entender como obter essa fé para fazer isso, porque no livro de Tiago fala assim, ó, Elias tem as mesmas paixões que nós, sendo um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões que todos nós, ele orou com fé e realizou. E ele estava falando para ele fazer a mesma coisa acerca dos enfermos. A oração da fé salvará o enfermo. Né? Se houver pecados, confessarão uns aos outros e ali será perdoado o pecado. Ou seja, as pessoas vão perdoar o pecado dessa pessoa que confessou, como Jesus disse lá em João, né? Aquele que vocês perdoarem serão perdoados, e aqueles que retiverem o pecado será retido. Ele deu autoridade à igreja para fazer isso. Como ele também perdoou aquele homem paralítico e falou, levanta-te. Então o perdão também é a manifestação da fé, porque o perdão é apagar a sua transgressão, é apagar a sua dívida. Como é que você sabe que foi apagada?
sabe que Deus lhe perdoa mesmo? Por causa da fé. Você ouviu lá dizendo que Deus é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, rico em beneficência, que Ele é longânimo, que Ele perdoa todos aqueles que vão, que Jesus ensinava para Pedro. Pedro não é 7 vezes, mas 70 vezes 7 talvez. Ou seja, vai além da sua capacidade de perdão, o perdão de Deus. E se Deus te perdoa dessa forma, a única forma que você pode perdoar o seu irmão é da mesma forma que Deus, porque aquilo que Ele te dá, você tem para dar. Então, uma coisa que é um problema é, tudo que eu recebo de Deus, eu posso dar. Se Deus me deu perdão, eu tenho perdão para dar. Se Deus me deu misericórdia, eu tenho misericórdia para dar. Por isso Jesus falou, bem-aventurados misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Porque Ele já tem misericórdia. Se eles não derem misericórdia, tornaram o dom de Deus em vão, inútil e transgrediram. Tudo que nós recebemos, nós devemos dar. Se você recebeu vida, dê vida. Se o Senhor recebeu qualquer dom, de graça recebeste, de graça dai. Então, Deus de graça nos deu vida. Quem pagou aqui para estrear, para nascer? Alguém pagou para estrear assim e começar a chorar? A criancinha, ela pagou alguma coisa, ela disse, ó, eu vou pagar R$1.000, R$1 milhão para nascer na barriga de tal pessoa. Existe isso? Não. Então, o que é que nós pagamos para viver? Nada. E o que é que Deus vai comprar de nós? Tudo. Tudo da nossa vida, porque tudo Ele nos deu. Sua voz é dele, seu corpo é dele, seu cabelo é dele, o seu jeito de falar, tudo é dele e para Ele, porque dele por isso todas as coisas. Isso é um ato de fé, porque eu não lembro o dia que Deus falou, você vai nascer, você vai ser isso, você vai fazer aquilo, eu não lembro. Se houve, eu não lembro. Você lembra quando Deus falou que você ia nascer, o que você ia ser? Alguém lembra? Você lembra? Então, assim, a gente tem que entender que nós vivemos pela fé. Deus fala que antes que tu fosse gerado pela tua mãe, eu te conheci. Ele diz, você te conheceu. Quando eu conheço uma pessoa, eu no mínimo eu vejo ela. Não conhecer é uma palavra da Bíblia até que está relacionada à intimidade. Então, se Ele me conheceu, por que eu não conheci Ele? Será que eu esqueci que conheci Ele? Então ele tem que entender que Ele nos conheceu e nos deu um propósito. Para Jeremias Ele falou, te elevei às nações como profeta. Já Pedro falou que Ele nos fez reis e sacerdotes, na verdade nação santa, povo adquirido, sacerdotes reais, ou seja, mediadores de um reino. Ele nos fez filhos, co-herdeiros com Cristo, segundo Paulo, e segundo João, Ele nos fez reis e sacerdotes. Então, Deus falou tudo isso acerca de você. Ele projetou para assumir essas identidades. E isso é um ato de fé. Jesus falou, farão as mesmas obras e maiores. Quem crê? Ele não falou os apóstolos, ele falou quem crê. Quem crê, aí esses foram as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eles falarão novas línguas, comerão quem? Ele já falou, quem crê. Então, quem crê em Deus, nada é impossível a o que crê no poder de Deus de se manifestar. Nada é impossível para esta pessoa. Estou entendendo ou não? A importância da fé é que ela te iguala às capacidades de Deus. Tem coisa melhor? E você saber que você é filho do rei e saber que você pode governar como filho do rei. Tem coisa melhor de saber que você pode ser igual a Deus, que você pode ser igual a Jesus. Agora, se eu falar para você que você é pecador, que não tem como nessa vida você ser igual a Jesus, que o ser perfeito como é perfeito o nosso Pai, na verdade não é isso que você está entendendo, você vai ouvir uma palavra distorcida e vai crer nela, porque a palavra da fé ou a crença vem pelo ouvir e pelo que você ouve muito. Se você ficar ouvindo a sua mente, se você ficar ouvindo o que você pensa ao seu respeito, se você ficar ouvindo o que seu marido, sua mulher pensa ao seu respeito, se você ficar ouvindo o que sua família pensa ao seu respeito, você crerá na pregação
pregação, no ensino, na opinião deles acerca de você. Se você crê no que Deus diz a seu respeito, o impossível se tornará possível. O caráter que hoje você aparentemente não tem brotará. Porque a fé é capturar coisas que estão escondidas em Deus e trazer a manifestação. Quando Deus viu trevas sobre a terra, ele falou que haja luz. Ou em outras versões, que até estava ouvindo ontem, que seja luz. Ou seja, que a treva se torne luz. Quando a Bíblia diz que Jesus veio ao mundo, diz que ele é a luz verdadeira que ilumina todo homem que antes estava em trevas. Amém? Amém. Então eu posso olhar para o enfermo e falar que seja curado. Porque também está escrito, diga ao forte, sois fracos. Diga ao fraco, sois fortes. A loucura da pregação que Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 1, ele ensina justamente isso. A fé é ter a palavra de Deus a respeito de coisas que são impossíveis. Estão entendendo ou não? A ignorância em nossos corações e na sua mente, que haja saber, que haja conhecimento, que haja expertise, que haja agora inteligência de Deus. Se eu não falar, ou se eu não me movimentar, não viver a minha vida com a alegria de que já recebi isso, de que já está disponível, eu decreto que eu não tenho fé nisso. Por que está escrito? Porque eu criei, então falei. Porque eu criei, então falei. É o que está escrito. Por que você creu? Porque você falou. E como é que você fala? Com a boca conectada ao coração, né? Romanos 10 fala o quê? Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, aquele que confessa Ele, confessa seus pecados, crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, essa pessoa é salva, não é isso? Não é isso que a gente faz quando está evangelizando, quando está falando para a pessoa, se você crê no seu coração. O que é crer no coração? É a habilidade do Espírito. Crer no coração é crer nas entranhas do Espírito, é crer na divindade de Deus que Ele colocou a nós, é crer naquilo que Jesus disse que nasceu de novo com as qualidades de Deus. Se Deus crê, se Deus fala para coisas impossíveis se tornem possíveis, os filhos dele devem imitar Ele e aprender com Ele até que eles tenham a habilidade em tornar impossíveis impossíveis. Então eu posso olhar para minhas dívidas e falar, eu não sou endividado. Eu cancelo de por quê? Porque está escrito que Jesus, Ele cravou na cruz a cédula que era comparável de dívida. Está escrito em Colossenses capítulo 2. Se Ele pagou a minha dívida com a morte dele, se Ele não tem dívidas, eu que vivo a vida dele, não tenho dívidas. Vocês estão entendendo como funciona a fé? E por isso eu tenho que projetar minha vida se alegrando que Deus irá, com a sua graça, operar libertação na área das minhas dívidas. Eu não disse que não era para você trabalhar, porque Jesus falou, meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Então, a cada estação, você vai precisar ou trabalhar muito, ou descansar mais, ou estudar mais, depende do que Deus irá falar. Jesus passou 30 anos sem curar um enfermo, sem libertar uma pessoa endemoniada. Isso diz que Jesus não tinha capacidade disso? Olha como é importante isso. Isso assola, gente. Isso mata grande parte dos cristãos. Sabe o que é? Como eu não vejo fruto, eu não reconheço a árvore. Aí você acha, então eu não sou dessa árvore. Então eu não tenho Deus na minha vida. Então eu estou demais, estou ruim demais, etc. Só que quando uma árvore está nascendo, uma mangueira, sei lá, quem conhece aqui, quanto tempo leva para uma mangueira depois que você planta para dar a primeira manga? Eu não sei não. 5 anos. Nesses 5 anos, eu posso ficar olhando para a mangueira e falando, você não é mangueira, você não é mangueira, você não é mangueira, só porque ela não dá fruto? Por que eu não posso? Porque ela está naquele período, ela não é para botar fruto, é para ela desenvolver. Então, o desenvolvimento da fé requer paciência da gente.
para que a gente não condene a nossa vida, nem a vida do nosso irmão, dizendo que ele não é aquilo que ele é, só porque ele não conseguiu produzir fruto ainda. Estão entendendo? Muitas pessoas, nesse período de crescimento e desenvolvimento, morrem antes do tempo, porque não entendem que esse tempo é necessário para desenvolver fé. A fé é adquirida por um milagre de Deus, que é a capacidade de Deus de dar a nós a habilidade de Deus. A fé também ela é uma semente que pode ser desenvolvida, crescer e dar frutos. Mas toda planta pode sofrer pragas, toda planta pode sofrer carência de adubulação, toda planta pode sofrer inundações, vento, tempestades, coisas que abalam ela, que ela pode perder folha, que ela pode perder até mesmo a capacidade de dar frutos, mas isso não muda a natureza dela. Não muda a natureza dela. Ele tem que ter cuidado com isso, paciência, para entender que se uma vez Cristo ele semeou na nossa vida, ele é fiel, o bom lavrador é Deus, para fazer aquilo que lhe apraz, para desenvolver essa árvore. Por isso que Paulo falou, que esquecendo as coisas que estão para trás, eu corro para o meu alvo, que é Cristo Jesus, que ele é o autor e consumador da nossa fé, porque aquele que ele salvou vocês, ele está pronto para aperfeiçoar, certificar, todos os processos até glorificar vocês, que é vocês serem completamente Deus, completamente a imagem de Jesus na ressurreição dos mortos. Então, também Filipenses fala sobre o aperfeiçoamento dos santos. Deus ele é capaz de aperfeiçoar aquele que começou a boa obra, ele irá permanecer fazendo esta obra para nos libertar, para nos moldar. Isso é uma atitude de fé, de convicção, certo? Amém? É de fé, de esperança. A esperança é você crer que algo vai acontecer, mas não ter certeza. Está no ambiente da possibilidade. Mas Paulo também fala sobre uma fé que opera com esperança, que é a redenção do corpo, a ressurreição dos mortos, que a gente vai estudar na lição sobre ressurreição. Certo? Amém? Amém. Vamos obter a fé, vamos entrar um pouquinho mais em como obter a fé. Como é que a gente pode obter esta fé? A gente já viu que era ouvindo a palavra de Deus. Porque está escrito que o verbo, presta atenção, o verbo ele se fez carne e habitou entre nós. E esse verbo, essa palavra, ela é aquilo que dá ação às nossas vidas. Então, como obter a fé é adquirindo as ações de Cristo em nós. É mudar de comportamento também, certo? Amém? Amém. Eu não posso dizer que eu tenho fé em Jesus Cristo e permanecer, muito obrigado, irmão, com os mesmos hábitos, porque toda fé ela vai ter também uma ação correspondente. Quem sabe disso? Quem sabe disso? Um cachorro ele age como um cachorro. Quem sabe disso? Sabe? Então, se você crê que está curado, por exemplo, você vai agir como alguém que está curado. Você vai ficar feliz, você não vai ficar falando o tempo todo do problema, você vai ter convicção que Deus já levou sobre si suas dores, suas enfermidades, como está escrito. Isso é a fé de Deus em obra. Mas eu não sinto a dor, mas a fé não tem nada a ver com sentir nem com ver. Tem a ver com o que Deus diz ao meu respeito, ainda que nesse tempo presente essas coisas não estejam manifestas. Então, por exemplo, a fé que cura, sobre a fé que cura, a fé para ser curado, ela é uma fé que envolve esta perseverança. Até você receber, em muitos casos, a manifestação da cura, você deve permanecer na fé, permanecer crendo, declarando, confessando, e depois que imagine-se curado, agradeça como se já tivesse sido, e você não precisa mais sofrer por aquilo. Por quê? Porque Deus já lhe deu aquilo que você pediu. Tudo que pedires em meu nome será concedido. Então, o que é que anula a minha oração em nome de Jesus? A minha ausência da fé naquilo que Ele prometeu. Se tudo que eu pedi em nome de Jesus, acerca do que Jesus prometeu sobre a minha vida,
deve se cumprir, eu não preciso ficar preocupado acerca disso, eu não preciso ficar triste acerca disso, eu não preciso fazer coisas mirabolantes acerca disso, eu só preciso me mover em fé, contemplar a graça, ter paz no coração. E se eu quero ter fé, eu preciso andar em ambientes de fé, com homens e mulheres de fé, ouvir a palavra de pessoas que têm fé. Se no ambiente que eu vivo tem pouca fé, eu preciso ir para um outro ambiente para obter essa fé que eu não tenho. Entenderam ou não? Que eu preciso e necessito. É por isso que, por exemplo, as pessoas, quem já leu o livro de Atos, a parte que Pedro ressuscita a menina chamada Dorcas? Alguém já leu? Não? Então, Pedro foi chamado lá no livro de Atos para ressuscitar uma menina que se chamava Dorcas. Quem sabe que Jesus, em Mateus capítulo 10, também disse para os discípulos ressuscitar os mortos e que eles operavam essas coisas. Porque se ninguém souber que o evangelista, por exemplo, vende água e gás, quem vai pedir a ele gás e água? Ninguém. Porque eu preciso ouvir acerca do que ele faz, das habilidades dele, do que ele trabalha, do que ele sabe fazer, para me servir em alguma coisa e um ou outro servir. Pedro tinha então a capacidade de ressuscitar mortos. Pessoas ouviam, pessoas sabiam disso. Quem foi chamado para ressuscitar Tabita ou Dorcas? Pedro. Então, nós sabemos que ali não foi a primeira ressurreição de Pedro. Era algo que ele já fazia. Por isso as pessoas tinham confiança, acreditavam na possibilidade, tinham pelo menos esperança, algum tipo de entendimento que Pedro poderia realizar aquilo. Talvez as pessoas pensassem, será que vai? Mas ele já fez. Mas outras não tinham já convicção, por isso tinha que se alegrar. Jesus, quando entrou na casa daquele homem chamado Jairo, que tinha uma filha de 12 anos já morta, o que foi que Jesus fez? Pode falar, quem lembra? O que Jesus falou, fez? Agora se levantar. Oi? Agora se levantar. Da onde ela estava. Mas antes disso, as pessoas que estavam lá, o que ele fez? Lembra? E ela não estava morta, ela estava só dormindo. Ela não estava morta? Ela estava Ela dormindo. estava só dormindo. O que mais? Ele lembra? Além disso, lembra mais alguma coisa? Não? Então vamos falar. Jesus chegou na casa e tinha uma reunião de pessoas chorando. As pessoas estavam chorando. Ele entrou e mandou que as pessoas parassem de chorar porque elas estavam dormindo, como a irmã falou. Mas ele também falou, tira todo mundo da casa. Eu só quero os pais e 3 apóstolos, que é Pedro, João e Tiago. Ou seja, por que Jesus não deixou aquele povo lá, lamentando, chorando, e já fez ali na frente deles para ele já, Não, vou mostrar para esse povo chorando aqui, descrente, que Deus é poderoso. Não, Jesus mandou tirar todo mundo, se recolheu naquele ambiente e então disse à menina, Talita cumi, menina, levanta. E então aquela menina levantou e ele falou que não anunciasse aquilo para ninguém. Está entendendo? Então, são atitudes de fé segundo o que Deus falou para Jesus. Que ele não podia anunciar porque é algo normal. Quem é que vai guardar um testemunho desse da sua vida? Se Jesus ressuscita seu filho, seu irmão, sua irmã, você vai ficar calado, né? Vai chegar no culto aqui, o pastor vai falar, quem tem um testemunho? Ai, irmão, só Deus ressuscitou minha filha. E não, você vai chegar aqui com um sorriso na cara, chorando, já que se acabar. E falar, Deus ressuscitou minha filha que estava, 70 dias na UTI, ela morreu e tentaram reagir em nada. E quando o médico assinou o óbito, ela ressuscitou. Ou no meio da cerimônia de enterro, a gente orou e Deus ressuscitou. Que a semana vai ficar calada, vai botar no jornal. Porque Jesus não deixou falar. Porque Jesus não deixou? Assim não era. Assim. Sobre essa especificamente eu não sei, mas eu sei que
por exemplo, teve um leproso que Jesus purificou, que ele também ordenou: não vai para as aldeias, não vá para a cidade, não fale para ninguém que você foi curado, e vai para o sacerdote, faça tudo conforme está escrito lá em Levítico, na lei. Aí depois fala assim: mas esse leproso não fez o que Jesus mandou. Aí o que é que aconteceu? Jesus não conseguia entrar nas aldeias, tinha que pregar em lugares desertos por causa da multidão. Por que Jesus ele limitava essa fama dele naquela época? Por conta do caráter de Deus e profecias acerca do livro de Isaías, que não vou falar agora, mas só para entender, é porque eles não tinham microfone, eles não tinham púlpitos, assim, altares, eles iam em lugares onde Jesus podia ser morto e esmagado mesmo. Houve momentos que Jesus falou: se a multidão me apertar, me joga dentro do barco. Viu? Então, assim, as limitações, você tem que estudar as limitações da vida de Jesus e as questões da pregação de multidão, sem a tecnologia, sem as meios que a gente tem. A multidão apertava Jesus no dia daquela mulher do fluxo do sangue. A multidão apertava Jesus, os discípulos tinham que fazer a guarda dele para ele não ser esmagado. Porque o delírio das multidões para tocar em Jesus, para ver, e você sabe que a multidão tocava, mas pelo relato, só quem chamou a atenção de Jesus foi uma mulher, porque ela tinha o quê? Fé. Porque ela falou consigo mesma: se eu somente tocar, ou seja, a fé. Ele está falando sobre como ter fé. A fé é você decretar a forma que você vai receber aquilo que você deseja. Por exemplo, Jairo pediu para Jesus ir lá e tocar na filha dele. Jesus foi. Aquele centurião, que estava falando do seu servo, da pessoa que ele tinha como submisso, que estava muito doente, ele falou: se tão somente falares. E Jesus falou, Jesus se maravilhou, se alegrou e falou: nem Israel ouviu tanta fé como nesse homem aqui, que era um romano, né? Centurião romano. Então, ele falou que se você falar, ele vai ser curado. Por quê? Porque eu tenho autoridade, quando eu mando meus servos ir, eles vão. Então, o cara sabia que se Jesus mandasse uma palavra, os servos deles, que são os anjos, iriam lá tocar no servo dele e ia curar. Entendeu? A fé do cara. Ele tinha fé e ele recebeu conforme ele decretou. Uma palavra baixa. Já aquele, por exemplo, Jairo falou: se você for lá e tocar, minha filha vai ser curada. Mas a filha não estava mais doente, já tinha morrido. Aí o que foi que falaram? Não perturbe mais o mestre, porque a sua filha morreu. E Jesus falou para Jairo: então somente creias. Então tenha fé. Você não pediu para eu ir lá, eu vou lá. E Jesus mudou a situação. Então, como é que eu exerço a minha fé? Eu digo aquilo que está diante de mim, aquilo que Deus diz. Deus falou para Jesus que ele estava dormindo. O que é mais fácil? Olha só, olha a dica. O que é mais fácil? Acordar alguém que está dormindo ou ressuscitar alguém que está morto? Acordar alguém que está dormindo. Então, a fé em Jesus é uma fé simplificadora de situações impossíveis. Ou seja, se eu não tenho fé se eu não acredito, ou não tenho fé naquele momento para isso, qual é uma das formas de eu ter a fé para resolver aquilo? É eu transformar aquela situação numa mais fácil. Estão entendendo? Mas aí é um assunto para depois. Então, alguma forma da gente também obter fé em Deus. Então, além de ler esse tudo. Quer dizer que nem a passagem que você falou de Atos 3, né? Que aquele homem que estava na volta daquele tempo, ele não estava só pedindo esmola, ele estava ali pedindo esmola, mas ele tinha dentro dele a fé que ele poderia ser curado, né? Porque as pessoas achavam que ele só estava ali pedindo uma esmola, né? Mas ele tinha fé dentro dele que ele poderia ser curado. Pelo relato de Atos capítulo 3, eu não tenho como decretar que ele tinha fé, porque ele não reagiu, não falou nada. Ele estava pedindo esmola e Pedro falou: olhe para mim, o que eu tenho eu te dou, levanta-te em nome de Jesus o Nazareno. Agora, aquele homem que Paulo curou, que era coxo, a Bíblia diz que Paulo, vendo que ele tinha fé,
Aí então deu a ordem para ele ser curado e se levantar. E ele era coxo de nascença. E o que é que fizeram com Paulo e Barnabé e Silas, eu acho, naquela época? Foram adorar ele, né? E eles rasgaram a roupa e fizeram um monte de coisa para falar: rapaz, não é isso que ele está anunciando, eu não sou Deus, mas eu tenho o poder de Deus para manifestar isso, para provar que Deus é poderoso. E começou a falar que os caras queriam adorar eles e fazer sacrifício, um monte de bagunceira. Aquele homem, Paulo disse, e vendo Paulo que tinha fé, o coxo deu a ordem: levanta-te. Quando ele levantou, o cara que era coxo de nascença, endireitou-se e começou a andar, as pernas se endireitaram, deformadas, né? Começaram a se endireitar. Aí então houve um alvoroço muito grande. No caso do paralítico a porta do templo Formosa, ele estava pedindo esmola e Pedro falou: não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Pá, me deu. Ou seja, Paulo estava pregando e gerando fé, e a partir do seu discernimento, seu entendimento, que é toda pessoa que tem fé, ela produz alguma reação de fé. Paulo estava procurando fé para ele gerar, presta atenção, para gerar, olha só, quando Paulo viu uma pessoa que tinha uma fagulha de fé, estava ali entendendo a pregação, se ele curasse aquele cara, o resto que não estava crendo, iria crer por causa do sinal. O que é que diz lá em Atos capítulo 8? É que por causa dos sinais e maravilhas que Filipe fazia, a multidão ouvia ele atentamente. Estão entendendo? Ou seja, se ele faz aquilo, esse cara tem alguma coisa diferente. Aquilo trazia o coração das pessoas. O objetivo de Deus também de fazer sinais e maravilhas é comprovar a pregação do Evangelho. Em Atos tem uma oração dos apóstolos, eles falam: Senhor, confirma na nossa imposição de mãos o teu poder, a tua manifestação, para que o teu Evangelho seja pregado com autoridade ousadia. Então, a fé ela pode ser vista, pode. Lembra Jesus quando entrou aqueles caras levando um amigo deles pelo teto, pelo telhado, lá em Cafarnaum, naquela casa que eles estavam? Jesus fala: vendo a fé deles, aí Jesus falou: perdoados são os teus pecados. Porque é mais fácil, de novo, a fé é encontrar possibilidades ou a facilidade quando você acha muito difícil. O que é mais fácil, você curar uma pessoa perdoada ou você curar uma pessoa que tem depressão, curar uma pessoa que se acha indigna de receber cura, curar uma pessoa que fala ela é a pior pessoa do mundo? É mais fácil você perdoar, pagar os pecados dela e decretar alívio sobre ela e depois curar? Ou você curar uma pessoa que já está na situação? Por quê? Porque tem pessoas que têm convicção de que o pecado delas gera enfermidade e por causa disso elas estão naquela situação e não vão sair, porque elas não conseguem vencer o pecado. Aí vem Deus com a sua misericórdia e através de Jesus ele fala: perdoados são todos os seus pecados, perdoados são os teus pecados. E ele falou: o que é mais fácil? Dizer a ele: perdoados são os seus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? E o cara pegou a cama e saiu andando. Estão entendendo? Jesus viu a fé dos homens que levaram aquele coxo. Depois Jesus facilitou a vida dele para que ele fosse curado. Então, a gente precisa facilitar a nossa vida, que é, se tem algo muito difícil, se tem um empecilho muito grande na nossa vida, uma dificuldade, nós precisamos converter a dificuldade em algo mais simples, em algo, ver como Deus vê. Não é bem assim. Esse gigante não é tão gigante assim. Como é que Davi enfrentou Golias? Ele falou: você pode ser grande, você pode vir com armas, você pode vir com coisas mais poderosas que eu, mas o meu Senhor, a força do Senhor dos exércitos que vem contra ti, vai lhe envergonhar. Então, falar sobre os problemas, decretando o que Deus diz a respeito deles, que é: nada é impossível para Deus, o maior está em mim, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Então bom ânimo irá me acompanhar, eu não aceito desânimo, porque também está escrito que a todo tempo teremos bom ânimo. E aí você pode, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 6, aí você vai entender
que se em todo tempo nós temos bom ânimo, eu preciso lutar pelo meu bom ânimo para não ficar sem fé, para não vencer, para deixar de vencer, para que eu não perca, né, as batalhas e as guerras. Porque Satanás vai fazer de tudo para você perder sua fé. Ele vai fazer de tudo. Quando ele não conseguir destruir sua fé completamente, ele vai minar ela com um monte de coisa, um monte de incredulidade que vem por trás, para que você creia mais ou menos no que Deus disse. Como foi o povo de Israel? Deus falou: conquista tudo que eu lhe dei. Aí eles conquistavam, mas deixavam lá um jebuseuzinho. Conquistavam, mas deixavam lá os filisteus. Conquistavam a terra, mas deixavam lá. Aí Deus falou: servirá como pedra de tropeço esse povo. Servirá como espinho na carne, espinho nos olhos. Ou seja, o espinho da carne de pau era a perseguição dos judeus, dos romanos e dos cristãos, falsos cristãos, etc. A perseguição do povo de Israel foi os arredores, as pessoas que ele não dominaram completamente. Quem vê nos noticiários alguma coisa de guerra lá em Israel, naquela área do Oriente Médio direto, Síria, quem já viu o míssil, aqueles negócios de guerra, e quem já viu no jornal alguma coisa assim, lá naquela região? Eles continuam sendo violentados, porque Deus falou que ele seria uma pedra de tropeço, que ele seria uma prova da fé de que eles não estavam ouvindo a voz de Deus. Tem lá escrito no livro de Juízes. Então, a gente precisa conquistar as áreas da nossa vida com esse ímpeto. Se Deus falou que toda a minha família, por exemplo, vai ser salva, eu não posso deixar aquele meu filho, aquele meu tio, entendeu? A gente tem que lutar e perseverar, porque qual é a tendência da gente? Como ele não quer nada com Deus, então Satanás começa a minar, porque eles não reagem à palavra. A gente começa a perecer, a desanimar, a se entristecer, a parar de amar, a parar de orar. Ora cada vez menos. Ora assim, né? Deus vem para lá dele. E acabou, porque acabou aquele ânimo, acabou aquela vontade, eu tenho convicção que Deus vai fazer, que ele vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, né? A gente acaba parando de orar, aí pega os princípios, e um deles para ter fé é manter uma vida de oração e vigilância, entendeu? Quer dar intervalo? Em Salmo 138, versículo 2, fala que Deus elevou a sua palavra acima do seu nome. Está escrito assim, ó: inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade, pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Então a palavra de Deus, ela está acima do nome de Deus. Deus se sujeita àquilo que ele fala. Está entendendo? Certo? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que faça algum mal, para que precise se arrepender desse mal, porque Deus é perfeito. Então, quando você entende que aquilo que Deus fala está acima do seu nome, ou governa até mesmo a própria pessoa de Deus, aí você entende que aquilo que ele pode gerar por essa palavra é extremamente poderoso, é poder de Deus para salvar a gente de todas as coisas. A gente estudou na lição de salvação que a palavra salvação significa várias coisas na Bíblia. Presta atenção. Significa cura, libertação, salvar pessoas de situações. Então, a questão do salvar é tirar pessoas de uma condição ruim, inferior, e colocar elas em lugar superior. Jesus falou que nós estaríamos assentados juntamente com Ele. Jesus falou que faríamos as mesmas obras que Ele e maiores. Jesus falou que Ele era a luz do mundo e que nós, a igreja, também somos luz. Jesus falou: me perseguiram, vão perseguir vocês. Me ouviram, vão ouvir vocês. Se não me ouviram, também não vão ouvir vocês. Ou seja, quem lhe dá um copo de água em meu nome, o nome de Deus, como se você fosse um profeta, um mensageiro de Deus, receberá um prêmio, receberá a mesma coroa daquela pessoa, daquilo que ele está honrando. Então, quem honra você como se você fosse a mim, receberá
a mim, e quem honra a mim como se fosse enviado de Deus, receberá as honras, os benefícios de Deus. Quem anda nessa fé, desfruta de honras poderosas. Então não há mais diferença. Aquele que fizer um pequenino desses meus irmãos, a mim também está fazendo. Estão entendendo ou não? Aquele que faz a um pequenino dos meus irmãos, a mim está fazendo. Então Jesus está se colocando em igualdade com aqueles pequeninos. Estão entendendo ou não? Você tem que entender sobre essa igualdade, não para se ensoberbecer, que eu creio que não é o caso da gente, mas pode ser em algum momento da sua vida, mas para tirar esse ranço de coitadinho, de vítima da situação, de mais fraco que Satanás, porque as obras do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Estão entendendo? Então, exercer essa autoridade nada mais é de que fazer o que Deus mandou, que é representar Cristo, ser semelhante a Ele. Isso não é obra, isso não é uma obra assim para alguns. Isso é uma obra de filhos de Deus, certo? Todo filho parece com seu pai. Então, quando a gente inicia a nossa vida, a gente começa imitando as pessoas que nós vimos, tentando falar igual a elas, e nós hoje reproduzimos aquilo que nós construímos na nossa vida. A sua vida com Deus, a partir de hoje e sempre, deve ser uma tentativa convicta, não é mais uma tentativa assim, talvez eu consiga. Não. Cada vez que eu me aproximo de Deus, eu tenho uma fé e a confiança de que Ele vai me premiar, me capacitar. A Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o creem. E somente crer em Deus agrada a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, que o justo viverá pela fé, que sem fé nós não podemos ser salvos, porque somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, né, pela sua graça. Então a graça se manifesta através da fé. Presta atenção. A sua fé é um instrumento de conexão com o sobrenatural. A sua fé vai intermediar o invisível com o visível. Estão entendendo? A sua fé é intermediadora, é instrumento de conexão do invisível com o visível. Por quê? O que está escrito em Hebreus 11:1 é que a fé é a convicção ou firme fundamento do que se espera. Eu espero. Por que eu espero? Porque eu vi que aquilo está disponível, que aquilo irá acontecer. Está entendendo? Então, se eu ouvir, logo eu espero que aquilo aconteça, mas eu não espero de qualquer jeito, eu não espero como se fosse uma possibilidade que talvez não aconteça, não. Eu espero com um firme fundamento, com uma firme convicção, com um fundamento inabalável, porque os que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não é isso que está escrito? É ou não é? Então não é uma esperança qualquer, é uma fé que espera o invisível se manifestar no visível. É uma fé que, ainda que não veja aparentemente, nós compreendamos que irá se manifestar. Eu nunca vi Jesus fisicamente, mas sei que Ele virá. Eu nunca ouvi a voz física de Jesus, mas sei que Ele fala. Eu nunca vi Deus, mas compreendo que Ele existe. Porque também eu nunca vi o vento e sei que Ele existe. Porque eu sei que habilidades espirituais foram me dadas para ser desenvolvidas. E a fé é uma musculatura de Deus no caráter, no espírito do homem, que precisa ser desenvolvida, exercitada. Eu preciso fazer exercícios diários de fé. Eu preciso ver as situações ruins e ali brincar. Por que eu estou falando brincar? Eu preciso me divertir com isso. Eu preciso tornar isso menos cansativo, enfadonho e como se orar fosse aquela coisa de só chorar. Eu preciso mudar a minha vida, a minha forma para que a minha fé seja desenvolvida.
Porque a fé em Deus acompanha promessas 1000 vezes maiores do que a recompensa de homens. Então eu tenho mega-senas acumuladas disponíveis para mim, e como é que eu não vou me alegrar se Deus a cada dia quer me dar, está me dando um número dela? Está entendendo? Está entendendo não? Eu preciso me alegrar nas promessas, relembrar. O que é que Jeremias falou? Eu trago à memória o que me dá esperança. Eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Mas a esperança de Jeremias não era uma esperança qualquer. Era uma esperança movida por convicção que promove dele fé. Ou seja, a esperança gerava nele a fé, porque ele estava meditando nas promessas antigas de Deus, que aparentemente naquele momento jamais se concretizariam. Por quê? Porque havia muita dor, lamento e sofrimento na vida dele. Por isso o livro se chama Lamentações de Jeremias. Paulo falou em Romanos 5, por exemplo, que ele se alegrava nas tribulações, sabendo que as tribulações produziriam cada coisinha que ele decreta ali. São várias coisas. Deixa eu só abrir para eu não citar errado. Não precisa abrir não, é rápido. Você que tem experiência, tem paciência, mas eu não sei a ordem. Ele fala assim, ó, e não somente isso, ó. Sendo, pois, aceitos por Deus pela sua fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, convictos, não esperando somente, nos gloriamos na esperança da glória de Deus, nos gloriamos, nos orgulhamos disso, não porque nós fizemos alguma coisa, mas porque Jesus nos fez acessíveis. Ele é o nosso orgulho, a nossa glória, a manifestação. Por isso eu me orgulho, eu me alegro de ser participante da loucura da pregação e das disponíveis e invisíveis promessas de Deus que são maiores do que aquilo que eu vejo. E não somente isto, ou seja, ainda tem mais. Também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem paciência, paciência esperança, a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu por nós, quando éramos ímpios. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, como obter a fé é se alegrar nas promessas, é meditar nela e imaginar ela se realizando. Não é com o poder da mente, mas é trazendo através do nível mais fácil, natural que você tem e nas possibilidades que você tem, o impossível ser gerado, que é a fé no seu espírito. Então, quando eu estou muito mal na fé, eu preciso exercitar minha musculatura para conseguir resistir ao peso das tentações, ao peso das desilusões, ao peso da condenação, ao peso que Satanás coloca nas tribulações. Mas isso, se nós entendermos como funciona muitas coisas dessas, nós podemos experimentar uma fé se desenvolvendo e não uma fé regredindo, uma fé sendo provada e aprovada do que uma fé sendo provada e sendo rejeitada. Está entendendo? A sua fé, diga assim para o seu irmão, a sua fé, vai para ele, a sua fé pode ser rejeitada. O que você vai fazer? Então, observe como o Tiago fala. Tiago fala assim, ó, vocês vão me mostrar sua fé com palavras, e eu vou dizer qual é a minha fé com aquilo que eu faço. Ou seja, falar é um ato de fé, mas se comportar é um outro ato de fé também. E os dois unidos são uma fé convicta, são uma fé madura, uma fé desenvolvida. Quando você está só na palavra, pode ser
esperança, pode ser mentira e pode ser fé. Mas quando as atitudes estão andando com aquilo que você fala, a manifestação virá. Ainda que pareça tardar, a manifestação daquilo que você quer virar. Porque quem gostaria que Jesus voltasse nesse segundo aqui? Por mim já tinha voltado há muito tempo. Por mim. Paulo falou que morrer para Cristo é lucro. Morrer dele, ele morrer, perder a vida dele, para ele era um ganho, um lucro. E ele falou: ver a Cristo agora, nesse exato momento, é muito melhor do que passar minha vida com vocês. Mas se eu posso ser útil, se eu posso ser frutífero no meio de vós, para a consolação de vocês, para ensino, para exortação, para esperança, para a obra de Deus, eu estou dividido, já não sei mais o quanto seria bom isso. Mas Paulo disse que viver é bom, viver para Cristo é bom. Agora morrer com Ele, morrer e ver Ele agora e desfrutar da majestade que virá pós-morte em Cristo, ele falou: não tem nem comparação. Quem já viu o céu, quem já viu Jesus, não quer outro lugar de jeito nenhum. E nós podemos acessar isso através do nosso Espírito, porque Paulo diz: quem conhece o Espírito de Deus, senão quem prescuta o coração de Deus, senão o Espírito? E quem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Então repita assim: fé, fé, fé. Fala assim: fé. Fé é a capacidade do meu espírito receber impossíveis de Deus. Então, o que é a fé? É aquilo que faz eu conectar. Por exemplo, a fé é isso aqui, ó, está desligado, ó, o ventilador está desligado. A minha fé é o que faz conectar a energia invisível. Eu tenho uma atitude que é pegar aqui e ligar. Jesus falou: tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Pelo quê? Através da fé na minha palavra, através da fé no meu nome. Então, conectar, observa, conectar céu com terra é manifestar a divindade na terra. Lá no céu tem doença? Quem já viu assim? Os anjos precisavam de cura. Quem já viu isso? Já viram isso no céu? Deus está enfermo, Jesus está mancando. Você já viu alguma passagem da Bíblia que diz que Jesus teve diarreia, gripe? Já viu Adão doente? Já viu? Alguma passagem de Adão e Eva que eles ficaram doentes? Já viu? Principalmente na Clara antes da queda? Não. Então, conectar-se com Deus é você conectar os atributos, as manifestações daquele ambiente, daquele reino, daquela cultura, daquele governo. Tem ignorância lá? Não. Tem revelação lá? Tem. Então aqui também vai ter. Conectar-se através da fé. A fé é esse conector. Apóstolo Marco Tani fala que é uma moeda de troca. É o valor, é a promissória, é o que Deus reconhece no homem para ele manifestar o céu na terra. O como é? Você oferece a Deus fé em oração e recebe cura. Você oferece atitude de fé na terra e Deus corresponde com as coisas que estão no céu e na terra. É como você pegar no armazém celestial aquilo. É você acessar aquela atmosfera espiritual, aquele reino invisível, a mão da pessoa que não tem mão. Está entendendo? A cura da pessoa que está enferma. O útero da mulher que não tem mais útero para ela ter filho. É dar o órgão. É pegar da infertilidade da mulher e pegar no céu a fertilidade e colocar nela. Como Deus fez com Ana. Através da oração de fé e da súplica dela. Então, como foi que Sara teve o filho? Ela foi citada em Hebreus 11 dizendo que ela creu. Abraão está dizendo que também ele creu. Que pessoas com 100 anos, com 90 anos, poderiam primeiro ter relação. Porque com 100 anos, praticamente, que eu saiba, ninguém tem capacidade de se relacionar intimamente. Porque não existe mais estímulos, hormônios e reações, porque o corpo está amortecido. Amortecido é no
nosso palavreado aqui sergipanês, o nordestino, o velho da brocha. Não tinha capacidade nenhuma. Olha só, nenhuma capacidade natural. Não é algo que ele poderia tentar fazer. Era uma capacidade sobrenatural. Porque a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Porque não havia esperança de um corpo amortecido e um ventre estéril. Olha só, o corpo de Abraão, que era mais velho que Sara, amortecido, que é justamente isso. O que é amortecido? Ele não responde mais às reações normais. Por quê? Porque a capacidade dele de se procriar havia perdido depois da menopausa ou da andropausa. Quem conhece aqui um pouquinho da velhice, sabe que a perda de esterilidade, de capacidade de reprodução. Assim também, como a criança, antes da sua puberdade, da sua menstruação, ela não tem capacidade de reproduzir. O corpo não está preparado para isso, certo? Então, as reações, as capacidades vão mudando e vai sendo amortecido. São os 3 ciclos da fertilidade humana, ou da infertilidade. Nós vemos essa citação, eu queria que vocês abrissem lá em Hebreus, capítulo 11. Vamos terminar. Versículo 11. Pela fé, também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que tinha prometido, pelo que também de um, que era Abraão, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam sido, teriam oportunidade de tornar. Então, o que é que o escritor de Hebreus estava falando naquele contexto? Ele está citando homens e mulheres da fé, no livro de Gênesis, como Noé, como Abraão, como Sara. Ele está falando que o mover deles, a vida deles, era de confiança no que Deus falava. Apesar, quem já leu aqui que Sara deu risada e não acreditou na hora que ela falou, ele está dizendo que ela creu. Então, em algum momento, apesar de vacilarem na fé, eles creram. Então, vacilar na fé é algo ruim para você, mas hoje é o momento de a gente não vacilar mais. Cada dia Deus está dando uma oportunidade para a gente crescer na fé, para a gente exercitar a fé. A gente vai aprender um pouco hoje sobre o exercício da fé. Para acabar, a gente vai terminar aqui. Eu queria ler só um pouquinho mais aqui, no versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter a alegria do pecado, tendo por maiores riquezas a vergonha de Cristo, do que o tesouro do Egito, porque tinha em vista uma recompensa, ou a recompensa, que é melhor ainda. 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Olha só. Pela fé celebrou a Páscoa. 29. Pela fé passaram pelo mar vermelho como terra seca. 30. Pela fé caíram os muros de Jericó. 31. Pela fé Raabe, a prostituta, achou graça. 33. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, como Daniel na cova dos leões, Mesaque e Abednego na fornalha. 34. Apagaram a força do fogo, que foi Sadraque, Mesaque e Abednego, escaparam do fio da espada, a fraqueza da fraqueza tiraram forças. A fé tira forças
do lugar fraco. Lembra que eu falei que Deus tirou a luz das trevas? Que Deus vai tirar a ignorância, a sabedoria da ignorância. E Deus tira essas coisas e nós, como filhos de Deus, vamos fazer as mesmas coisas. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus nós, como aquela mulher que Eliseu e Elias ressuscitou os filhos, né? Se não me engano, foi Elias que ressuscitou o filho da mulher, ou foi Eliseu também? Os dois. Não lembro. Mas ressuscitaram os meninos da mulher. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnio, açoites e até cadeias de prisão. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelha, de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno. 38. Errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. 39. E todos estes têm tido testemunho pela fé. Não alcançaram a promessa. Capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto pelas promessas, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentando-se à destra do trono de Deus. Amém? Amém. Meus irmãos, o que é que ele está falando? Que eles trocaram os alívios e as alegrias momentâneas por alívios e alegrias eternas que eles não experimentaram nessa terra. Está entendendo ou não? Só que nós estamos em um nível de experimentar poder e majestade nessa terra. Por quê? No versículo 40 diz que provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Ou seja, como é que o mundo pode ser aperfeiçoado? Pela igreja. Quem viu alguma manifestação de libertação e cura feita por outras pessoas antes de Jesus, como foi os apóstolos? Quem viu aquilo acontecer? Multidões se reunir, serem curadas e libertas. Você pode ver um homem chamado Naamã ser curado de lepra. Agora, de uma vez só, 10 leprosos que Jesus falava: vão, vocês estão curados. No caminho eles começaram a perceber que a lepra saía. E um só voltou para agradecer. Estão entendendo? Quando João Batista estava preso, duvidando de Jesus, perdendo a sua fé, o que é que Jesus falou? Olha aqui. Chamou os discípulos foram lá questionar: és tu mesmo Cristo? É o Senhor mesmo que havia de vir em Israel? João mandou perguntar, e Jesus falou: João mandou perguntar isso? Faz o seguinte, vocês vão lá e dizem a João que vocês vão ver e ouvir. E ele começou a curar, curou cego, paralítico, e falou: vá a João e diga que os coxos estão andando, os cegos estão vendo, e aos pobres está sendo anunciado o reino de Deus. E João na prisão ouviu isso, provavelmente se converteu da sua ignorância, da sua calamidade de fé, e obteve fé para ser salvo, para não perecer duvidando que Jesus era o Cristo, sendo ele o maior anunciador do Cristo. Aquele que está em pé, meu irmão, cuidado para que não caia, porque se João Batista duvidou que Jesus era o Cristo, o que é que Satanás pode fazer com a gente? Olha assim, o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos indescritíveis, pois não sabemos orar como convém. O Espírito de Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos está em nós. E isso é a nossa esperança, e mais do que esperança, é a nossa fé
e convicção de que há poder delegado sobre aquilo que nós pedimos, no que falamos, porque não vivemos mais a vida dos profetas, não vivemos mais a vida daqueles que anunciam a lei, mas nós vivemos naquele que anuncia vida e vida em abundância, Jesus. Vivemos enxertados na árvore, na videira verdadeira, que dá o seu fruto na estação própria. Somos participantes do corpo de Cristo, guiados por a sua vida e pelos seus pensamentos. Não somos mais como os profetas da antiga aliança. Faríamos ou não faríamos coisas maiores, sendo nós Jesus nessa terra. Somos nós, a igreja. O que Cristo fazia, continua fazendo as mesmas obras e obras maiores, mas através de nós. Se nós crescermos nessa fé, a maturidade produzirá os comportamentos, as ações e a magnitude das mudanças que Jesus fez nessa terra através de nós. Está disponível. Vai fazer o que com isso? Vocês vão fazer o quê? O que é que está escrito lá? Quando não conseguiram expulsar um demônio, Jesus falou: vocês não têm capacidade de expulsar. Não, Jesus falou: por causa da sua pequena fé, não conseguiram. Por causa da incredulidade. Ou seja, tem coisas na vida do cristão que minam a fé e incapacitam a fé de aparecer. É como aquele capim, aqueles espinhos que crescem no terreno, quando o pessoal faz a plantação, que quer matar a planta, que afoga ela, que sufoca ela. É ou não é? Não sempre tem que limpar, tirar o capim, arar a terra, mudar, não tem que preparar para que a semente cresça. A fé tem que ser protegida. A fé precisa ser alimentada, a fé precisa ser exercitada e também precisa às vezes de antídotos. Qual é o antídoto de toda incredulidade? As verdades de Jesus. E nós precisamos usar os artifícios bíblicos para que a gente aumente essa fé. Nosso desejo, como cristão, é fazer as obras que Jesus fazia e obras maiores. Ou ser como Ele foi, ser perfeito como é nosso Pai. Quem aguenta viver mais sem desfrutar disso? Quem aguenta, quem vai continuar sabendo que está disponível, permanecer numa vida de incredulidade e imperfeição? Amados, procurando eu escrever-nos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-nos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Está escrito no livro de Judas, versículo 3. Então, batalhar pela fé é algo que você tem que fazer, meu irmão. Se você está passando por dificuldade, se isso tem afetado a sua fé, há momento em que nós precisamos gritar. Há momentos que você vai ter que dar um basta nos seus hábitos, mudar atitudes e hábitos, se arrepender urgente para arrancar ervas daninhas, mato que está crescendo nesse terreno, para desfrutar da cura, para desfrutar de salvação, para desfrutar de arrependimento, para desfrutar de prazeres, de alívio. Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. A promessa que quem foi nisso vai a ele e aprende a ser humilde de coração. Nosso humilde de coração promove alívio. Quem quer viver aliviado? Quem quer carregar a carga que você não pode suportar? Deus não dá carga que você não possa suportar, mas aquele que está em pé, com cuidado para que não caia. Paulo falou que ele esmurra a sua própria carne, sujeitando ela à escravidão. E quem vai querer ser senhor da sua carne tem que agir em fé. A fé é o poder, é o acesso, é a forma, é o dom que capacita você nas habilidades de Deus. A palavra diz que a fé opera através do amor. Por exemplo, se você não ama e não desenvolve a vida de amor, a sua fé começa a diminuir. Porque o amor, a gente sabe que o amor maior que a fé e que a esperança. Paulo falou isso lá em 1 Coríntios 13. Né? Ainda que eu fale todas as línguas, ou as línguas dos anjos, a língua dos homens, dos anjos, ainda que eu tenha toda a ciência, ainda que eu dê o meu corpo a ser queimado, ainda que eu dê tudo
para os pobres, ainda que eu consiga ter a fé que move a montanha, se eu não tiver amor, o que é? Nada serve, para nada serve. Então, a fé de Deus e a fé em Cristo Jesus é a fé que opera pelo amor de Deus. Quando João, a gente estava falando, o evangelho faz para evangelista que citou. Quando João e Tiago estavam indo na aldeia em Samaria, Jesus mandou: entra na aldeia, anuncia que eu vou lá, prepara lá, pergunta se eu posso entrar na cidade. Sabe o que é que João e Tiago vieram falar para Jesus? Ó, eles não deixaram o Senhor entrar, não. Quer que a gente mande cair fogo do céu para matar eles? Ou seja, eles tinham fé, né? Aparentemente eles tinham fé ali que se eles orassem ia cair fogo do céu, como fez Elias, como fez, né, alguns profetas. Mas aí Jesus fala assim: não sabe que espírito vocês são, não é? Que falta de amor é essa? Eu posso fazer isso, mas não cabe a mim fazer agora. Tenho tempo para todas as coisas. Sodoma e Gomorra sofreu essa condenação no tempo dela. O mundo sofreu dilúvio. Os juízos são determinados pela ausência de resposta ao amor, à bondade e à benignidade de Deus. Mas nós temos fé, mas nem por isso devemos operar sem o amor, né? Quer ver um homem de fé? Eliseu. Vieram um menino perturbar ele. Eram os 42 meninos. Falaram que ele era careca, calvo, careca. Tiraram o sarro dele. Ele falou que os caras iam morrer naquele dia. Saiu do azul, saiu do meio do mato e comeu os caras. Meu irmão, eu acho que isso, eu não entendo. Eu não posso julgar porque é profeta de Deus. Mas eu creio que um profeta de Deus tem um poder sobrenatural de causar estragos, juízos, manifestações. E ele pode usar aquilo de forma ruim. Certo? Eu não vejo a... Quem sabe como Eliseu morreu aqui? Alguém sabe? Alguém sabe? Ele morreu doente, uma doença mortífera. E o rei, ou foi de Judá ou foi de Israel, entrou e chorou e falou várias coisas para ele assim. Então, a morte de Eliseu foi uma morte boa. Né? O profeta daquele que foi usado com sinais e maravilhas, como multiplicar pão, como sarar sal, como levantar aquele martelo, aquele parte do martelo que caiu, né? Flutuou, né? E os profetas estavam querendo continuar. Eliseu fez, os ossos de Eliseu ressuscitaram morto, meu filho. Os ossos de Eliseu ressuscitaram morto. Jogaram o morto na cova de Eliseu nas pressas porque havia um motim na cidade. A pessoa que estava morta tocou no osso. Se o osso do cara ressuscitava, imagina o que ele fazia na vida dele. A unção do cara o homem de fé tem um dom na fé? Tem. Agora eu não sei se ele operou com amor. Pode ser que ele operou com amor, porque Deus é juiz justo. Jesus vem com vara de ferro para despedaçar as nações. Jesus falou que quem não crê já está condenado. E a gente sabe que a condenação do inferno é a manifestação da ira de Deus, porque tudo que ele fez para a manifestação da sua glória. Tudo que ele fez foi feito para a sua glória. E a glória de Deus, o amor que ele tem, a sua palavra aos seus filhos, não deixará impune. Não deixará impune, porque está escrito que ele é juiz justo. Juiz justo, que se ira todos os dias, né? Mas também é longânimo, é compassivo, é misericordioso. Mas ele não faz acepção de pessoas e não poupou o seu próprio filho, mas esmagou ele na cruz, julgou o seu filho e condenou pelos nossos pecados. Então, irmãos, para terminar, nós vamos levantar para orar. Amém? Agora, todo o ensino, eu vou tentar terminar antes das 11h30 ou 11h30 no máximo. Então, porque chegar mais cedo, a gente começar às 9 horas, como a gente começou às 9h10, tá bom pra gente. Não é 9 horas, mas né, tem uns 15 minutos aí da gente se ajeitar, não tem problema não. Vai terminar antes das 11h30. Porque fica muito cansativo, né? 2 horas, 3 horas de ensino. Irmãos, então, a última coisa para a gente orar, né, encerrar, é que em Provérbios 18 está escrito que a gente vai colher do fruto dos nossos lábios.
nós temos o poder, está escrito assim: maldição e bênção estão na nossa boca, e nós com certeza colheremos do fruto dela. Tiago diz que a boca é poderosa, é um pequeno órgão que está inflamado, cheio de fogo, que pode, assim como uma fagulha, gerar aquele incêndio em toda uma floresta. Tiago fala, uma pequena fagulha, assim é o órgão, assim é a boca, porque ela é poderosa. Jesus, com a palavra dele, ele liberava pessoas endemoniadas. Quem lembra daquela mulher grega que ficou pedindo misericórdia? Jesus comparou ela falando uma parábola: eu posso tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos? Quem lembra? A filha dela estava miseravelmente endemoniada. Ele falou: por causa da sua fé, ela já está liberta com a palavra de Jesus. Então a sua palavra tem poder. Quando nós oramos, como vamos orar agora, nós precisamos falar o que nós precisamos. Deus, olha só, Jesus é um instrumento para você se conectar com Deus e para você ser também manifestação de Deus. Pedro se ajoelhou e orou, e depois voltou para Dorcas e falou: menina, levanta. Primeiro ele orou, depois ele foi instrumento de Deus. Então Pedro estava indo orar no templo, e quando pediram moedas a ele, aquele coxo, e ele então olhou e falou: olhe para os meus olhos, porque você vai se conectar com a minha autoridade, e eu vou dizer para você: levante. Você precisa se conectar agora com Jesus, porque Ele é a autoridade de Deus para fazer isso na terra, porque nós vamos orar para coisas impossíveis com fé. Então nós vamos pedir para Deus abrir portas de emprego, não só para a sua vida, mas para pessoas que não necessitarem. Se você conhece alguma pessoa, ou para Aracaju em geral, para o Brasil e para o mundo, você precisa se conectar com essa fé e agora decretar sobre o impossível, tirar do impossível possibilidade, tirar do desemprego empregos, tirar da situação de miséria a graça de Deus. Estão entendendo? Porque se você quer viver fé em Deus, você vai ter que mudar seus hábitos e a sua linguagem. Vida de leitura da palavra, ouvir a palavra de Deus, oração, pedir perdão, a renúncia, a ajuda. Você vai ter que mudar seus hábitos. Se você continuar sem ler a palavra, sem ler os estudos, sem assistir, alguém assistiu os vídeos que eu mandei, alguém, pelo menos um? Ninguém? Só claro, assistiu também? Ninguém? Então, quando eu mando os vídeos é para te preparar, porque eu assisti, eu passei a madrugada quase todo dia assistindo, porque eu achei que era o bispo que ia dar essa aula, porque já é a terceira aula seguida, que era eu uma e ele outro. Mas ele falou ontem que não tinha dado tempo, que eu falei: tá bom, mas eu soube isso às 10h30 da noite. Eu passei a madrugada assistindo os vídeos, estudando mais, menos que eu fiz a postinha de semana, eu tive que me preparar melhor, para trazer algo melhor para a igreja, porque a obra de Deus, ainda aquele que faz a obra de forma, de qualquer jeito. Então, perdi o sono, perdi o meu noite de sono, fui umas 3h30, mas eu estudei mais, ouvi homens de fé, pessoas que andam em outro nível, para que eu possa passar algo muito melhor para vocês. Porque se eu fosse dar aquilo só que eu vivo para vocês, vocês iam se alimentar em um nível inferior do que as palavras que eu aprendi desses homens. Apesar de que eu já vivi fé, eu já vi enfermos ser curados, já experimentei várias experiências sobrenaturais, mas nós, pela fé na palavra que nós ouvimos, nós vamos crescer. Se você ouve homens de Deus que estão em outro nível, há a chance de você estar naquele nível. Se você ouve Jesus, há a chance de você estar fazendo e vivendo com Jesus. Então, como é que nós vamos orar agora? Nós vamos pedir a Deus e depois decretar como se fôssemos Deus. Porque se tudo que eu peço, por acaso Deus quer ver as pessoas mortas, as pessoas sem um monte dessas, passando essas necessidades, por acaso Deus quer me ver culpado, sem capacidade de realizar coisas, Deus quer me ver preocupado com minhas contas que eu não pago, Deus quer me ver preocupado com os meus filhos, que eu não sei se vai ser homossexual, se ele vai se corromper nas drogas. Deus quer isso para nós? Não, Deus quer confiança. Deus se alegra daqueles que vão a Ele completamente confiantes. Então você vai confiante hoje dizendo: Senhor, o que eu estou falando vai acontecer. Por que vai acontecer? Porque está escrito
que eu vou comer do fruto da palavra, que a minha palavra tem poder, e eu estou pedindo algo que o seu coração pede. E eu, participante disso, conecto isso na terra. E tudo o que pedires em meu nome será concedido. Amém? Amém? Então vamos orar. Vamos orar. Você precisa abrir sua boca agora. Você precisa abrir sua boca. Você precisa abrir sua boca agora. Porque a fé produz ações e palavras, e não somente pensamentos. Nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra, e nós declaramos que onde eu dou, que haja cura agora, em nome de Jesus. Eu posso ver enfermos sendo curados, Pai. Eu posso ver enfermos sendo curados nos hospitais, nas casas, nos manicômios, os lunáticos sendo curados agora, em nome de Jesus. Sendo libertos agora, em nome de Jesus. Pai, eu posso ver as pessoas que têm deformidades físicas e mentais sendo completamente normais agora. Eu posso ver os autistas voltando ao normal agora. Eu posso ver os que têm síndrome de Down e várias deficiências sendo completamente normalizadas. Todo espírito de ira, de raiva saindo das famílias, todo espírito de depressão, de confusão, de suicídio, em nome de Jesus. Nós já te pedimos e nós já te agradecemos e declaramos, pois somos instrumentos de Deus para realizar essa obra. Em nome de Jesus, como igreja, ligamos na terra a benfeitoria do Senhor, a paz sobre Israel. Ligamos na terra, Senhor, a falta de corrupção desse país, a ausência de justiça. Nós decretamos os serviços mais bem feitos e as operações como se fossem feitas para o Senhor da melhor forma. Nós decretamos homens e mulheres que servem ao Senhor com todo o coração, que vão estudar a tua palavra, que serão prudentes, Pai, em nome de Jesus, que vão ler as tuas escrituras diariamente, vão meditar na tua palavra. Homens e mulheres que jamais se converteriam, vão se converter. Homens e mulheres da nossa família, crianças serão batizadas com o seu Espírito, crianças serão batizadas para a tua glória. Todo órgão, todo fluido que está fora do lugar, nós, em nome de Jesus, decretamos a falência de todo o reino das trevas sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, sobre a Aracaju, todo espírito de desânimo, de falência, nós repreendemos e decretamos que o forte seja agora fraco e que o fraco seja forte. Que o forte nas riquezas se torne fraco e que o forte na palavra se torne cada vez forte. E que aquele que crê em ti que está fraco se torne forte. E que aquele que está desgarrado volte, Senhor, a ser uma ovelha fiel. Em nome de Jesus, aquele que está avarento, seja agora em nome de Jesus. Completamente, Senhor. Amável, perdoador, em nome de Jesus.